Aos amados irmãos que nós tínhamos esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Eu espero que você tenha tendo uma ótima semana e você tenha tido uma ótima quinta-feira. Bom, nosso estudo de hoje é o 13º, tá bom? Da ideia antitrinitária, e o tema de hoje é Santa Lei de Deus. Lembrando que a base desses estudos é em cima desse material aqui, tá bom? Quem desejar ter esse material terá um e-mail aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato comigo, eu terei o maior prazer em disponibilizá-lo. Material totalmente gratuito, tá bom? E mais uma vez eu agradeço também ao irmão Fábio Amaro por disponibilizar esse material para que possamos fazer esse estudo também a pedido de um inscrito. Então vamos ver o que esse maravilhoso estudo tem a nos ensinar. Primeira pergunta. Segundo o plano divino, qual é o segredo de uma vida longa? Provérbios capítulo 3, versículos 1 e 2 dizem assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, para que as pessoas ou os cristãos tenham uma vida mais longa e cheia de paz, a obediência à lei de Deus ela é importante. Um parêntese aqui. A lei de Deus não é o Talmud. Há 613 leis, regras, aquilo é o Talmud. Não estou falando da Talmud. Estou falando da lei de Deus, que são os 10 mandamentos. Todo sábado, nós estamos tendo um estudo específico da Talmud, explicando cada ponto e mostrando que a Talmud não é a lei em que nós estamos estudando agora. Vamos continuar. Segunda pergunta. Como devemos proceder? Tiago 2,12 diz assim: Assim falai e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade. O que é a lei da liberdade? Você pode fazer o que você quiser. Sim, todo ser humano pode fazer o que quiser, mas você será julgado pelas suas ações. As pessoas podem fazer ações boas e ações más. Você será julgado por isso. Tá? Isso que é a lei da liberdade. Com o seu livre-arbítrio, você está fazendo o quê? É nesse sentido. Próxima pergunta. Que lei é essa? Tiago 2,12. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. O que a Bíblia está dizendo? São 10 mandamentos. Se tu erra ou não cumpre um, você já está em pecado. Você já transgrediu. Tá? E ele continua. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Próxima pergunta. Qual é a lei que tem mandamentos como estes: não matarás, não adulterarás? Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Então quem deu o mandamento não foi Moisés, foi Deus, como diz o versículo 1. Então falou Deus essas palavras. Moisés ele apenas recebeu esse mandamento e levou ao povo. Mas a lei de Deus não foi escrita por Moisés, como muitas pessoas, infelizmente, afirmam, né? E você encontra Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás, e Êxodo capítulo 20, versículo 14, não adulterarás. Segundo a Bíblia, quem escreveu os mandamentos entregue a Moisés? Olha, Êxodo capítulo 31, versículo 18 diz assim: E deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, quem escreveu os 10 mandamentos foi o próprio Deus. Ele que escreveu e deu a Moisés. Então, você que tem a ideia, não, essa lei é de Moisés. Não é. Essa lei não é de Moisés. Moisés entregou para o povo, mas foi Deus quem escreveu. Agora vamos abrir mais o Novo Testamento. Como o apóstolo Paulo considerava a lei de Deus? Romanos capítulo 7, versículo 12 diz assim: E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então Paulo lhe defende a importância da lei. Em nenhum momento, vou abrir um parêntese aqui, em nenhum momento o apóstolo Paulo diz que a lei salva. Eu, Leone, nunca disse que a lei salva. Isso nunca saiu da minha boca e nunca sairá. Tá? Vamos para a próxima pergunta. Um dos questionamentos que eu mais escuto ou vejo pessoas pregando errados em redes sociais é dizendo que Jesus aboliu a lei. A pessoa que fala isso, na maioria das vezes, não tem conhecimento. É normal.
É normal, é um tema muito complexo, é um tema de muita dificuldade de compreensão. Então a pergunta, Jesus mudou ou anulou a lei de Deus? Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei aos profetas. Eu não vim abrogar. O que é abrogar? Abolir, mas cumprir. Então Jesus veio cumprir a lei. Ele não aboliu. Aí as pessoas lendo Mateus 5,18, que é nosso próprio versículo, eles entendem errado o texto. Vamos ler. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. As pessoas entendem esse sem que tudo seja cumprido é o sacrifício de Jesus. Mas o texto não está dizendo isso. O que o texto está dizendo? Até que o céu e a terra passem. Ou seja, só vai estar tudo cumprido quando Deus refizer a terra. Ah, mas Jesus morreu. Sim. Jesus ressuscitou. Sim, ele cumpriu. Sim, mas nós não estamos no céu ainda. Ainda não está tudo cumprido. Falta a última profecia. Esse cumprimento aqui é de profecia. Esse cumprimento não tem nada a ver com o sacrifício de Jesus Cristo. Irmãos, não tentem puxar informações que não estão no versículo. Leia o versículo direito. Muito cuidado com leitura. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem. O que é esse cumprimento? Novos céus e nova terra. Ele iniciou o versículo falando isso. Ele não disse que era o sacrifício dele. Ele nunca falou isso. Então, meu irmão, muito cuidado com em colocar frases no versículo que não está. Muito cuidado. Qual foi a atitude de Jesus em relação aos mandamentos de Deus? João 15:10 diz assim: Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então Jesus guardou a lei. Jesus não teve outros deuses, não fez má de escultura, não falou que o nome de Deus em vão, guardou o sábado, honrou pai e mãe, não matou, não adulterou, né? Não roubou, não deu falso testemunho e não cobiçou. Jesus guardou tudo isso. Mesmo as pessoas falando erroneamente, sem conhecimento bíblico, que Jesus transgrediu o sábado. As pessoas nem sabem o que é sábado e, infelizmente, não conseguem compreender o que é guardar o sábado. E Jesus, em João, explica direitinho o que é guardar o sábado e que os fariseus não entendiam, né? Quem tem fé não precisa obedecer à lei de Deus? A nossa fé anula a lei? Será que a minha fé em Cristo anula a lei de Deus? Vamos ver? Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. O que é que Paulo está dizendo? Que a minha fé em Cristo anula a lei de Deus? Não, agora que eu tenho que guardar mesmo. Agora que eu tenho que guardar. Eu sou salvo por Jesus Cristo, apenas Ele pode me salvar, mas eu guardo a lei para refletir o caráter de salvação. É isso que nós temos que compreender. A lei de Deus pode nos salvar? Qual o papel da lei? Romanos 3,20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem um conhecimento do pecado. O que a Bíblia está dizendo? Que a pessoa é salva por guardar a lei? Não. Ninguém é salvo por guardar sábado, ninguém é salvo por não roubar, ninguém é salvo por não adulterar. A pessoa que diz que para ser salvo tem que ter boas obras, ela não entende o evangelho. Pode até ter boa índole em pregar, mas falta um pouco de conhecimento. Então, para que serve a lei? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a lei de Deus, ela nos mostra o que é pecado. O que é pecado? Desonrar pai e mãe. O que é pecado? Adulterar. O que é pecado? Matar. O que é pecado? Roubar. O que é pecado? Falso testemunho contra o próximo. Entra fofoca, difamação, calúnia. A pessoa, quando cobiça, comete pecado. Não guardar o sábado, comete pecado. Então, tudo isso envolve. Ter outros deuses, comete pecado. Ter mais de escultura na sua casa, comete pecado. Dizer que você é de Deus e suas ações não demonstram isso, você comete pecado. Então, a lei nos ensina o que é pecado. Então, se eu guardo a lei, eu não cometo pecado. E é isso que muitas pessoas não entendem. Para que serve, então, a lei de Deus?
Tiago capítulo 1, versículo 23, 24 e 25 dizem assim: Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesma e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor de obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. O que ele está dizendo? Que quando você não guarda a lei, você segue o que você quer. Você não segue a vontade de Deus, você segue o que você quer. Quando você guarda a lei, você usa seu livre-arbítrio, a liberdade, de maneira perfeita, de maneira correta diante de Deus. É isso que Tiago está dizendo. Que não adianta você falar e não viver. Você tem que falar, viver, para que você seja feliz nas suas ações. Coisa muito interessante. Aqui tem um resuminho. Tiago compara a lei de Deus a um espelho. Somente através da lei podemos conhecer nossos defeitos de caráter e pecados. A lei aponta a sujeira causada pelo pecado, mas Cristo limpa com o seu sangue. Pronto, maravilhoso. Próxima pergunta. Como a Bíblia chama a pessoa que diz conhecer a Jesus Cristo, mas recusa obedecê-lo? Pergunta super pesada. 1 João capítulo 2, versículo 3, versículo 4 dizem assim: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, quando você escuta algum pregador falando aí que a lei foi abolida, a Bíblia está chamando ele de mentiroso e também está dizendo que ele não está a verdade. Mas, mais uma vez eu falo, tem muitas pessoas que pregam erroneamente porque não têm conhecimento. A pessoa que prega sem conhecimento, a Bíblia diz que Deus não leva em consideração. Mas a pessoa que peca, sabendo que tem que guardar a lei, sabendo da lei, aí a situação fica mais complicada. Por quanto tempo durará a lei de Deus? Mateus 5, 17, 18. Não cuideis de vir destruir a lei, os profetas, não vim abrogar, vim cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Tudo o quê? A restauração da terra. Tá? Então vai durar por muito tempo. E aqui diz Salmos 111, versículos 7 e 8. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguro todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. E são feitos em verdade e retidão. Então os mandamentos durarão para sempre. Interessante, né? Até no céu nós vamos guardar a lei. No céu vamos guardar o sábado e as pessoas dizem que é abolido. Né? Chamando, infelizmente, tendo conhecimento ou não, chamando a Bíblia de mentirosa. É muito triste ver isso. Última pergunta. Qual o principal motivo para guardarmos, quer dizer, praticar a lei de Deus? João 14,15. Se me amais, guardareis ou guardai os meus mandamentos. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então, quando você guarda a lei, você demonstra seu amor para Jesus, você demonstra seu amor para o Pai, e assim, guardando a lei, ele nos dará o Espírito. Que Deus continue te abençoando. Um ósculo santo a todos os irmãos. Um abraço. Até a próxima.